que está em memória, seu pai, quantas vezes enfrentou uma crise, seu pai, sua mãe, para tornar a pessoa que você é hoje. Uma pessoa forte, uma pessoa resistente, uma pessoa educada, honesta. Quantas vezes a sua mãe, seu pai perdeu a madrugada e teve que trabalhar no outro dia para cuidar de você. Talvez seu pai, sua mãe não esteja mais aqui, ou talvez esteja ainda. Pode ser que você não é lá essas coisas com seu pai, sua mãe. Mas lembra, há um tempo atrás você estava no ventre e foi ela, foi ele, seu pai, sua mãe, que ajudou você a chegar até aqui. Talvez não, talvez você fala, pastor, foi a minha tia, a irmã do meu pai, a irmã da minha mãe. Não importa quem te deu o carinho, quem te deu o amor, ou talvez você passou a viver um período difícil na sua vida, como eu fui morar num colégio interno, mas nem por isso eu deixei de acreditar que um dia minha vida ia mudar. Mas me trouxe até aqui o que eu passei. E por que o Senhor está falando isso? Porque eu quero ministrar no livro de 1 Reis, e tem tudo a ver com momentos da vida. 1 Reis, momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dificuldade, como você lidar, como você enfrentar. 1 Reis, capítulo de número 18. Existe um propósito de Deus. Eu estava comentando ontem na reunião aqui com obreiros e pastores, eu fico impressionado com a palavra de Deus. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você entende o propósito de Deus. Gideão, ele estava escondido malhando trigo no lagar, onde amassa ali a uva para fazer o vinho. E aí Deus fala com ele, e ele fala, eu sou o menor da minha casa. Só que os midianitas estão dominando aquela região de Israel. E aí Deus faz ele convencer 32 mil pessoas a pensar como ele, pela uma palavra de Deus. Quantas pessoas? 32 mil pessoas ele conseguiu influenciar. 32 mil pessoas ele conseguiu influenciar no meio da crise. O Alessandro, no meio da crise, 32 mil pessoas. No momento mais difícil de Israel, ele conseguiu convencer pessoas a entrar na mesma visão, do mesmo propósito, na mesma direção. E no meio do caminho de 32 mil pessoas, ficou quantos? 300 pessoas, porque Deus falou assim, ó, os covardes você separe, e os medrosos também. Só que imagine ele chegar para a pessoa e falar assim, olha, você me desculpa, você é um covarde, não dá para você conseguir prosseguir nessa jornada. Aí o cara fala, não, você já falou para mim, lá atrás eu estava meio que desanimado, você me convenceu, mas daqui para frente, você é medroso, não vai, é melhor você ficar aqui. E eu fui para casa pensando nisso de novo. Só que todos os despojos que foram ganhos na vitória com os 300, aqueles que participaram da visão com Gideão, todos desfrutaram, porque a bênção é para todos, mesmo alguém que fique meio fraco, meio desanimado, Deus nunca vai deixar de abençoar todos
Eu estou meio desanimado. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Agora, é importante isso. Ele teve que convencer, antes de 32 mil pessoas, ele teve que convencer ele mesmo a mudar o pensamento dele do que estava acontecendo. Diga, ele teve que mudar o pensamento dele. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não muda a gente. A gente não muda, a gente pensa pequeno, a gente pensa em parar, em desistir. Como é que você vai chegar lá, mudar a vida de pessoas, mostrar para as pessoas que você tem um Deus grande se você pensa pequeno? Então, a mensagem aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1, acompanhem comigo. Todos acharam aí? Põe na tela aí, 1 Reis, capítulo de número 18, disse assim a palavra do Senhor. E depois de muitos dias, e no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, o rei de Israel. Darei chuva sobre a terra. E assim foi Elias e apresentou-se a Acabe, o rei de Israel. Ora, a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, ou superintendente oficial, talvez na sua versão. E Obadias temia quem? Ao Senhor. Porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa caverna e sustentou-os com pão e água. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, não é minha palavra. Não falo o que eu quero, não vou ouvir o que eu preciso, do jeito e da maneira que eu quero, e não vou enxergar da forma que eu desejo, mas vou enxergar da forma que o Senhor quer. Vou ouvir o que o Senhor tem para falar e vou falar aquilo que o Senhor tem para dizer. Então o Senhor possa tomar direção, que eu diminua, o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. E você que crê na palavra do Senhor, desocupe as suas mãos. Você tem liberdade em aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, aproveita e glorifica a Deus por todas as coisas. Pode se assentar. Eu vou ser bem sucinto na palavra e não vou ser uma pessoa que vai ficar aqui enchendo linguiça, não. Eu quero falar da palavra. Havia uma crise existencial sobre a terra. O problema era grande. Israel estava vivendo uma situação difícil. O profeta Elias era um grande profeta naquela época, profetizava mesmo. Elias era um profeta tão pesado em sua ação, que ele está no monte, no contato com Deus, vem 50 homens e um capitão, e dá uma ordem para ele: desce, porque a gente veio buscar você aqui. Ele falou: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Irmão, desceu o fogo do céu, consumiu o capitão e os 50 dele. 50 soldados morreram aquele dia, e um capitão. Veio a segunda leva, falou a mesma coisa. E aí ele levantou a mão para o céu e disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma seus 50. Rapaz, desceu pela segunda vez fogo do céu. O profeta era terrível. Eu acho que se Elias estivesse hoje, eu não queria encontrar ele no meio do caminho, não. Aí veio a terceira companhia, e a terceira cia veio e disse: homem de Deus, pediu gentilmente: homem de Deus, tenha misericórdia. E aí Elias não pediu para descer fogo do céu.
E ele era um profeta que viu o fogo do céu descer. Mas houve uma crise, um momento difícil, que começou os profetas serem perseguidos, morrerem no meio do caminho. Homens que pregavam a palavra de Deus, dizia para as pessoas se converterem, as pessoas, os reis, mudarem as suas vidas. E esses homens começaram a ser todos mortos, por pregar a palavra e dizer para o povo mudar. E uma delas, que gostava de matar profeta, era Jezebel. E aí começou uma matança, mata profeta, persegue, tudo por causa da ganância, do ódio, do poder, do dinheiro, de querer o que é dos outros. Tudo começou a entrar no coração do rei Acabe, que também era o rei que Deus permitiu ser rei, e que era para ele obedecer à voz de Deus. E ele começou a se contaminar, porque já casou de uma forma errada, já estava totalmente errado. Jezebel adorava outros deuses, e aí virou uma lambança o reinado dele. E aí veio a crise, 3 anos começou a seca na terra, uma situação difícil para Israel, todo mundo começou a sofrer, porque, irmão, quero dizer para você, numa crise todo mundo sofre. Se você está passando um processo no casamento, todo mundo sofre. Dentro da sua casa, se você está passando um processo familiar, todo mundo, num problema no casamento, na família ou no seu comércio, todo mundo acaba sofrendo. Todo mundo é atingido. E naquele exato momento, todas as pessoas começaram a ser atingidas pela crise que estava naquele momento, a fome, a sede, lugares já estavam secos. E a perseguição, fora a perseguição, mata um profeta ali, mata outro profeta. Elias está ali, desnorteado com a situação. Deus fala com ele e fala assim: olha, Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque já está tudo seco, vai para lá que eu vou sustentar você. Só que chega um período que Elias está ali, a água seca, o ribeiro seca. E aí Deus fala: sobe, sai daqui, vai para Serepta, sobe para Serepta, que eu já preparei uma viúva para te sustentar. Ele vai até lá, encontra a viúva pobre que é ele. Porque a viúva diz assim: olha, o profeta, eu acredito em Deus, creio em Deus, eu sei que Ele é vivo, mas eu não tenho quase nada aqui. Só um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Ele diz: vai lá e faz um pão, um bolo pequeno para mim, trazei-me aqui, traz água também. No momento difícil da vida daquela pessoa, o profeta já chega dizendo para a mulher: olha, estou aqui para você também me ajudar. E era a viúva. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar das viúvas, dos pobres. Mas Deus leva Elias lá para a viúva ajudar ele. Ajudar ele. Então imagine mentalmente aquela pessoa. Não tinha um psicólogo, não tinha psicólogo. Tinha os profetas, mas não tinha um psicólogo. Aquela mulher tinha que cuidar do seu filho, da sua casa, e o que ela tinha era pouco para sustentar o seu filho, a sua casa, mas a mente dela estava já pensando: acabou, vou morrer. E ainda vem o homem de Deus pedir para mim água e vem pedir pão. Sendo numa crise onde não está chovendo sobre a terra e a fome é extrema. E aí passa essa fase, Elias continua e Deus fala assim: olha, não se preocupe que vai dar certo. Você tem que entender uma coisa, que muitas vezes acontece com muita gente, mas muitas vezes as pessoas querem ouvir o que querem,
enxergar o que querem e falar o que querem. Pois muitas vezes você está dentro de um processo, não quer dizer que você perdeu o processo. É um trabalhar de Deus. Eu vi a Sueli falando aqui, se não fosse o que ela passou, ela não estaria de pé onde está. Certas situações na vida nós passamos para chegar onde temos que chegar. E muitas vezes estamos dentro de uma situação e falando, eu não consigo sentir mais a presença de Deus. Se você não consegue mais sentir a presença de Deus, você vai começar a sentir a presença do diabo. Porque Deus está presente em todos os momentos difíceis de cada vida, de cada pessoa. Eu não consigo mais ver. Você se tornou cego. Eu não consigo mais orar. Você se tornou mudo. Porque quando nós estamos diante de crise na nossa vida, a gente tem que observar: alguma coisa Deus quer me ensinar. Alguma coisa Deus quer trabalhar na minha vida. Mas chega um momento, e é real da natureza humana, que a pessoa pensa em morrer mesmo. Pensa que tudo chegou ao final. Mas a Bíblia diz no livro de Jó que o seu último estágio será melhor do que o seu primeiro, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não estou sentindo a presença de Deus, mas vou sentir. Em meio ao deserto eu vou buscar. Em meio à luta vou lutar. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não quero ir para a igreja, mas eu tenho que ir. Não é assim? Eu não quero trabalhar, mas tenho que ir. Quem quer ficar amanhã em casa? Segunda-feira. Mas você tem que trabalhar. Não quero trabalhar. Você não vai colher. É verdade ou não é? Eu não quero ir para a igreja. E você quer colher como se você não vem para a igreja? Mas eu não estou sentindo mais nada. Está acontecendo alguma coisa errada aí, porque Deus está presente. Você tem que começar a enxergar. Não é porque está instalado a crise, não é porque está instalado o problema, não é porque está instalado o momento difícil que Deus abandonou o barco. Pelo contrário, quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos ficaram desesperados, mas quem levantou a bandeira da vitória dentro do barco foi o próprio Jesus que estava no barco. Foi Jesus que deu a ordem. E muitas vezes a gente se encontra nessa fase, porque veja só, aqui no capítulo de número 17, verso 1, diz assim: ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E depois veio a palavra do Senhor a Elias no verso 3: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Verso 4: beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustente. Então veja que Elias fala para Acabe assim: não vai chover sobre a terra, porque Deus deu uma ordem. Deus tinha algo para tratar, Deus tinha algo para fazer. Só que quando Elias fala para Acabe, o rei de Israel, o que ele faz? Deus fala: sai daqui e vai para o ribeiro, ali eu vou cuidar de você. Mas chega um período, o texto diz que quando está aqui, veja no verso 5: assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Verso 7: passados alguns dias, quantos dias? Alguns dias, o que aconteceu? Secou. O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Imagine Elias lá no ribeiro, tá tudo bem. Os corvos vinham, traziam o pão, trazia a carne, trazia amanhã, café da manhã, um de jejum maravilhoso, trazia o anoitecer, a alimentação. Só que depois de alguns dias houve uma outra crise para Elias. Os corvos não apareceram mais, o ribeiro seca. Parece que Deus falou assim: não vou fazer mais nada, já fiz a minha parte. Só que aí, presta atenção nisso. Deus está tirando ele de um momento de comodismo da vida dele, porque estava cômodo, sim ou não? O pão estava vindo ali até ele, a carne estava vindo até ele, não é, Marlene? Tudo estava chegando até ele, a água estava ali, a água, ele não precisava muito, a água estava ali, e os profetas morrendo, e a crise na terra, e ele estava ali tranquilo. Aí Deus vai tirar ele do estágio de comodismo que ele está. Muitas vezes não é que Deus não quer nos abençoar 100% naquilo que Deus deseja e realizar na nossa vida, mas muitas vezes Deus permite certa situação para a gente sair da vida cômoda. Porque ninguém chega aonde chega se tiver acomodado. Não vou estudar mais, não vou fazer nenhuma faculdade, não sei o quê. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vou para a igreja, estou desanimado. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu tô sendo perseguido no trabalho. Então você não vai estar em trabalho nenhum, não vai trabalhar nunca na sua vida, porque em qualquer lugar que você vai trabalhar, você vai passar perseguição. Mas não sei o que. Momento vai vir. E quando Elias está naquele momento onde Deus permite que os corvos não vão mais lá ajudar ele, que a água seca, mas Deus não perdeu o controle. Deus disse: Elias, sobe até Serepta, que eu já preparei uma viúva para você. Maravilha, glória, Deus é bom. Aquele respaldo de Deus, aquele refrigério de Deus. Deus é bom. Estava desempregado, agora estou empregado. Eu estava passando um momento difícil, consegui o dinheiro. Veio o respaldo do Senhor. De repente ele chega até Serepta, encontra uma mulher, e a mulher fala assim: olha, cara, tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, não tenho nada a não ser um pouco de farinha e azeite. Então eu e meu filho vamos alimentar disso, vamos comer e vamos morrer. A mentalidade dela, no processo que ela estava passando, ela estava achando que ia morrer naquela situação, que realmente ela e o filho dela ia perder a vida naquela situação que eles estavam. Só que muitas vezes a gente não entende a forma de Deus trabalhar, mas sabemos que Deus está trabalhando por algum motivo. Deus recolhe, leva para o céu, Deus tira da terra, Deus trabalha, Deus dá mais anos, Deus dá mais fôlego. Para um Deus dá mais 15 anos, para um Deus dá mais 10 anos, para uns Deus encurta. Você chegou aqui é porque Deus está trazendo você. Eu cheguei até aqui porque Deus está nos trazendo por algum motivo, por algum propósito. O plano é dele, o projeto é dele. Eu só tenho que entender que na crise que eu estou, ele não perdeu o controle, ainda ele está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. A ordem é dele. A mulher só explica para o profeta: profeta, eu acredito que você veio no lugar errado. O momento aqui é difícil, a terra está seca. Mas ele já sabia, estava sem chover sobre a terra. Foi o próprio Deus que disse para ele que não ia mandar chuva sobre a terra. E aí vai por diante, mas não é isso que eu quero pregar. O que eu quero pregar é agora, que num momento difícil surge um personagem na Bíblia aqui chamado Obadias. E o nome dele em hebraico, Obadias, quer dizer servo do Senhor. E esse Obadias era um oficial do rei Acabe. Imagine, o rei Acabe mandando matar profeta, o cara que é temente a Deus está ali: meu Deus, que eu não morra também.
O rei está perturbado. Que eu e minha família não seja assassinado pelo rei. E ele tem que estar trabalhando ao lado de um assassino, junto com a sua mulher Jezebel, a rainha, matando profetas. Imagine esse cara, temente a Deus, está ao lado de alguém que é o ponto de matar outras pessoas, junto com a sua mulher, criou várias situações e pretendia matar Elias também. E aí ele percebe, Obadias, que a crise é tão grande, já na terra a fome, a sede, a seca, e estão matando os profetas. Ele encontra 100 profetas. Ele pega esses 100, divide em 2 grupos, 50 e 50. E você acompanhou a leitura, sim ou não? O que ele faz? Ele pega, olha a situação, ele pega 50 homens e fala assim: ó, vocês vão ficar nesta caverna aqui. Pega os outros 50 para deixar distante, se aqueles morrer, pelo menos os outros estão mais escondidos. Pega, vai lá na outra caverna e esconde eles também. Aí esse cara tem que sair do palácio do rei, para que ele trabalha da sua casa, sustentar no meio da crise. Pensa bem, no meio da crise tem que sustentar 50 homens de um lado com água e pão, vai para o outro lado com água e pão. Imagine esse cara levar alimento, pão e água para 50 pessoas. Não estão falando de 5 pessoas, estão falando de 50. Alguém vê Obadias comprar 50 pães. E aí? E odre de água. Aí ele sai carregando o odre de água sobre as costas, ou um vaso e um cesto de pães, e vai andando para ver se não tem ninguém seguindo ele, até o esconderijo dos primeiros 50. Ô Luiz, será que eu estou sendo seguido? Será que Acabe está desconfiando que eu estou fazendo? E Jezebel, aquela mulher maldita, quer matar todo mundo, e ele colocou a sua vida em risco. Por pouca coisa a gente já está desistindo no meio do caminho, e o cara está colocando a vida dele em risco para ajudar outras vidas. A gente reclama do tempo, reclama, não estou sentindo nada, não estou sentindo Deus. Oh, presta atenção como é que está a sua vida com Deus.